Bom, na última aula, né, a gente já estava trabalhando em funções contínuas e intervalos, né? Então, o objetivo hoje, né, esse objetivo inicial é mostrar que quando eu estou com uma função, uma objeção contínua no intervalo, a inversa dela também é contínua, tá? Só vou lembrar aqui que a gente viu na última aula um exemplo de uma função aqui f, ela era definida no intervalo -2, 1, tanto faz fechado ou aberto, aqui abrindo do outro lado. Perdão, -2, -1, aqui 0, 1, fechar no 0, aberto 1, em 0, 4, que é cada x aqui, f de x igual a x quadrado, é o gráfico dessa função. Uma parte da parábola. Então, bom, quando x vai de -2 até -1, vou pegar a parte da parábola que está aqui, e do 0 aqui até o 1 aberto. Então, é essa parte aqui da parábola, né? E 4 menos 1 aqui dá 1. Então, deixa eu fazer de outra cor aqui para destacar. Vou fazer de verde. Então, eu estou com essa parte aqui da parábola e essa parte aqui da parábola, tá? Bom, aqui é fechado -1, aberto 1. Então, a imagem aqui é a imagem dessa função é toda aqui no intervalo 0,4, né? Tá? Certo? A imagem dessa função é toda no intervalo 0,4. Essa função é contínua, porém a inversa dela, né, não é contínua nesse ponto aqui, né? Porque, bom, se eu aproximar de 1 por valores maiores que 1, né, a inversa se aproxima do -1. Se eu aproximar de 1 por valores menores que 1, a inversa se aproxima de 1. Tá? Então, não existe o limite da inversa quando o y tende a 1. Bom, o grande problema aqui é que isso aqui não é um intervalo. Tá? Então, a gente vai mostrar que se eu tiver uma objeção contínua sobre o intervalo, aí sim a gente tem que a inversa é contínua. Tá? Então, o próximo teorema, deixa eu ver a numeração dele, teorema 5. Então, o que diz esse teorema? Seja I contido em R um intervalo, ou seja, né, I contido em R um intervalo, e f de em R uma função contínua injetiva. Ponto. Então, f é monótona. Aqui no caso vai ser monótona crescente ou decrescente, né? E G, deixa eu colocar aqui a inversa dela. A inversa é quando eu trabalhar com a imagem, tá? Pegar I na F de E. A inversa. G, definido no intervalo J em I, é contínua, onde o J é o F de I. Então, bom, se eu estou
né, a hora que eu restringir a f aqui, né, restringir o contradomínio dela, considerar f de I na imagem da f, isso aqui passa a ser injetora e sobrejetora, portanto ela é uma objeção, então faz sentido eu trabalhar com a inversa dela, né, e essa inversa vai ser contínua, tá? Então a gente enuncia ele um pouco mais geral, mas claro, a partir do momento que eu colocar que ela é sobrejetora, eu já garanto que ela é inversa, né, existe e é contínua. Tá? Bom, então, diferentemente desse caso aqui, né, a diferença é que isso aqui não é um intervalo, né, e aqui a gente tem, por hipótese, um intervalo. Tá? Bom, vamos começar a demonstração. A primeira coisa é mostrar que ela é monótona, né? A gente vai ter que mostrar o que ela é crescente ou decrescente, tá? Então, vamos suponha que f de A ou menor que f de B. Bom, e se for o contrário? A gente vai usar o mesmo tipo de argumento, tá? Então, eu vou colocar aqui sem perda de generalidade, que a gente vai mostrar que ela é crescente. E aí, se for o contrário, ela é decrescente. Tá? Então, sem perda de generalidade, que a f de A seja menor que f de B. Tá? Só esqueci de uma coisa, né? Desculpe. Eu vou supor inicialmente o I, um intervalo da forma AB. Então, vou fazer o primeiro caso quando o I é um intervalo fechado AB, depois a gente trabalha para um caso qualquer. E, suponha que o I é um intervalo AB, e sem perda de generalidade, que o f de A é menor que o f de B. Tá? Então, a gente vai mostrar que a f é crescente nesse intervalo AB. Tá? Se o f de A fosse maior que o f de B, a gente ia mostrar que ela é decrescente nesse intervalo. Tá? Então, observa que eu não estou no caso mais geral, eu estou primeiro no I, no intervalo AB. Ok? Bom, então a ideia é mostrar que ela é crescente, né? Então vou supor que ela não seja. Tá? Deixa eu até colocar aqui. Vamos provar que f é crescente em AB. Então, suponha, por absurdo, que a f não seja crescente. Ou seja, né? Então, suponha por absurdo que exista x menor que y em AB com f de x maior que f de y. Tá? Bom, e aí o que acontece? Então eu tenho, vou até fazer um exemplo aqui, né? Eu tenho f de A aqui, e aqui eu tenho f de B. Tá? Aqui é. Bom, se eu pegar o f de y, o que pode acontecer? Bom, o f de y ele pode ser maior que f de A, ou o f de y ser menor que o f de A. Né? Bom, igual a f de A não pode ser, né? Porque o x é maior que y, então o x é no mínimo A, então o y é maior que A, então o f de y não pode ser igual a f de A, senão não seria injetora, né? Ela é injetiva. Então, o que acontece? Bom, se f de y for menor que f de A, que é menor que f de B, então
existe um C aqui no intervalo YB com f de C igual a f de A. Né? Terá valor intermediário. Todo elemento da imagem aqui da f, entre Y e B, eu consigo, né, observo que a f de A está entre Y e B, vai existir um elemento entre Y e B, tal que a f desse elemento é igual a esse aqui. Tá? Bom, isso aqui não é uma contradição. O que contradiz a injetividade da f, né? Que a f de A não pode ser igual a f de C, porque o C não é igual a A, né? Observa que o A, deixa eu até colocar aqui, o que está acontecendo? Tem o A aqui, digamos o X aqui, o Y aqui e o B aqui. Então, o que contradiz? A injetividade de f. Ou seja, o f de y não pode acontecer ele ser menor que f de a. Tá? Igual também não pode, porque senão a gente tem problema na injetividade também. E também não vai ser maior. Tá? Esse é um argumento desse mesmo tipo. Tá? Então, o primeiro caso, se a f de y for menor e se a f de y for maior. Deixa eu colocar aqui. F de A for menor que f de y. Bom, isso aqui é menor que f de x. Mesma coisa. Então, existe, pela continuidade, né, da f, existe um C agora no intervalo AX com f de C igual a f de y, novamente contradiz a injetividade. De f. Então, teorema do valor intermediário aqui, a gente garante isso. Né? Então, portanto, o que vai acontecer? Não pode acontecer isso. Ou seja, quaisquer x e y que eu pegue com x menor que y, a f de x tem que ser menor que f de y. Tá? Logo, dados quaisquer x menor que y em AB, então f de x é menor que f de y, ou seja, ela é monótona, f é monótona em AB. Bom, lembra que eu coloquei a hipótese que o f de A era menor que f de B, né? A gente mostrou que ela é crescente. Se eu trocar a hipótese de f de B menor que f de A, o argumento é exatamente o mesmo, por isso que eu coloquei sem perda de generalidade, e a gente vai concluir que ela é decrescente. Tá? Então, aqui a gente conclui que ela é crescente, e se eu colocar que f de B é menor que f de A, então ela é monótona decrescente. Né? Nesse caso, crescente, no outro, decrescente. Ok? Bom, só que a gente provou supondo que I é um intervalo AB. Tá? Então, vamos supor que o I agora é um intervalo qualquer. E aí a gente vai usar esse primeiro caso. Tá? Vocês vão ver que não é, que é simples. Então, ó, vou colocar aqui. Se I é um intervalo qualquer, então, se é um intervalo qualquer, tá? Vamos supor que
que a F não seja monótona. Então, vamos supõe, por absurdo, que a F não é monótona. Bom, ela não ser monótona significa, ou seja, existem U menor que V e X menor que Y com F de U menor que F de V e F de X maior que F de Y. Ou seja, eu vou conseguir pontos. Dois números distintos aqui, um menor que o outro, que é F de U menor que F de V, e F de X vai inverter, né? Existem, vou colocar aqui U, V, X e Y pertencente a um intervalo, né, que vale isso. Tá? Bom, eu vou considerar o A como sendo menor, esses quatro, U, V, X e Y, e o B como sendo maior, o máximo. Então, se eu restringo F a esse intervalo AB, aqui, AB está contido em I, e F restrita a esse intervalo AB é injetiva, então a F teria que ser monótona nesse intervalo. A hipótese que é injetiva em I. Então, pelo caso anterior, F é monótona. Bom, isso contradiz essa hipótese aqui. Que contradiz o que é uma contradição, né? F restrita a AB, né? Pois XY, U e V pertence a esse intervalo AB. E aí a gente está colocando uma hipótese que sobre o intervalo AB ela não é monótona. A gente construi o intervalo AB dessa forma, né? Supondo que ela não é monótona. Então, a gente vai conseguir construir esse intervalo AB. Tá? Bom, então o que acontece? Onde está o absurdo? Supor que F não é monótona. Portanto, F é monótona em I. Então essa foi a primeira parte. Lembra que a gente tem duas coisas para provar. Primeiro, para provar que se a F é contínua e injetiva, então ela é monótona, crescente ou decrescente. Segunda parte é a inversa da F, né? Definida na imagem da F, o J em I, que essa função G é contínua. Tá? Então, agora, deixa eu até colocar aqui a segunda parte. Né? Ó, seja G de J em I a inversa de F de I em J. No caso é o F de I. Então observa que a gente já tem por hipótese que a F ela é contínua injetiva, né? E a gente acabou de mostrar que ela é monótona. Tá? Então a mesma coisa, eu vou ter que a F ou ela é crescente ou ela é decrescente. Então vamos supor
sem perda de generalidade, que a f é crescente, tá? Se for decrescente, a gente vai usar um argumento semelhante aqui, tá? É só trocar as desigualdades. Então, vamos supor que ela seja crescente, tá? Então, se a f é crescente, a inversa dela também é crescente. A inversa de uma função crescente é uma função crescente e a inversa de uma função decrescente é decrescente, tá? Vou deixar isso como exercício para vocês, mas é bem simples. Vocês provam isso, tá? Bom, a imagem, só lembrando, né? Quem é o J? O J é f de I, né? Então a gente vai ter que mostrar que a G é contínua em um ponto B de J, tá? Então, vamos fazer isso. Seja B pertencente a J, que é o f de I, tá? Logo, o que vai acontecer? Existe um Azinho aqui em I com f de A igual a B. Lembra que o B está na imagem da F, tá? Então, vou mostrar que a G é contínua em B. Provar que G é contínua em B. Tá? Bom, como que a gente prova a continuidade? Dado o epsilon, a gente tem que encontrar um delta, tal que se módulo de y menos b for menor que delta, o módulo da g de y menos g de b menor que epsilon. Tá? Então, bom, vamos começar aqui, ó. Então, o primeiro caso que eu vou colocar aqui, se o A pertence ao interior do intervalo I, tá? Bom, a gente vai considerar quando ele está no interior ou quando ele é uma extremidade. Se A pertence ao interior de I, tá? Então, vamos só, a título de exemplo aqui, então, dado epsilon maior que zero, deixa eu só vou colocar aqui, tá? Digamos, eu tenho as duas funções aqui, o A, então se ele está no interior, eu tenho um intervalinho aqui inteiramente contido em I, esse intervalo aqui está contido em I. Bom, e aqui eu tenho o B, que é o f de A, tá? Então, daqui para cá, né, os dois são subconjuntos da reta, né? Então, aqui eu tenho a F, e voltando aqui, eu tenho a G, né, a inversa. Tá? Bom, dado o epsilon maior que zero, posso considerar que esse intervalo aqui, A menos epsilon, A mais epsilon, está inteiramente contido em I, tá? Então, podemos supor que o intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, está contido em I. E se não tiver? Se não tiver, eu tomo um epsilon 1 menor que epsilon, que satisfaz isso. E vocês vão ver que eu consigo mandar um intervalo dentro do outro, tá? Não vou ter esse problema. Por quê? A imagem da F, por exemplo, o F, se o intervalinho, ou melhor, né? Se o A menos epsilon estiver em I, o A mais epsilon estiver em I, significa que todo o intervalo está contido em I, né? Porque o I também é intervalo,
Tá? Então, bom, a f, vamos colocar aqui, f de a menos epsilon, isso aqui é um b menos alfa. Né? É o b, o alfa aqui eu não sei quem é, mas o que eu estou fazendo? Estou pegando de b e pegando um pouquinho menos que ele, porque a minha f ela é crescente, né? Estou supondo que ela é crescente. Tá? Se fosse decrescente, ele ia estar do outro lado, mas eu vou trabalhar com os dois extremos. E aqui eu estou com a f de a mais epsilon. Isso aqui eu vou falar que é um b mais beta. Tá? Então, no fundo, se eu considero que esse intervalo a menos epsilon, a mais epsilon está contido em i, isso aqui está contido em j. Tá? Que é a f de i. Lembra que a imagem do intervalo é intervalo. Tá? Aí, como eu falei, né, se o a menos epsilon, a mais epsilon não tivesse contido em i, eu pegava o epsilon 1 menor do que esse epsilon e fazer o argumento com esse epsilon 1. Tá? E aí, como ele vai ser menor, eu não vou ter problema. Tá? Se for menor, se o módulo da g de y menos g de b for menor que epsilon 1 for menor que epsilon, então é menor que epsilon. Tá? Então a gente não perde nada se for que esse epsilon, o a menos epsilon e o a mais epsilon estão em i. Bom, e agora, né? Observa que a gente acaba que está mandando, né? Pela monotonicidade, a gente está mandando esse intervalo a menos epsilon, a mais epsilon em... Deixa eu fazer aqui um outro. Aqui, ó, o que está acontecendo? A gente está aqui, ó, a menos epsilon, a mais epsilon. A f está mandando esse intervalo, um intervalinho, b menos alfa, b mais beta, que b. A f está mandando isso, né? Por quê? Por causa da monotonicidade, né? A imagem do intervalo tem que ser um intervalo. E além disso, né? Como ela é crescente, não tem jeito. Os pontos que estão aqui dentro vão ter que cair aqui dentro. Tá? Então aqui eu tenho a g também, né? Só voltando aqui. Só vamos pensar a respeito desses intervalos. Bom, eu preciso de um delta simétrico. Aqui eu coloquei, mas poderia ser assim, menor. Então, o que eu faço? Eu vou tomar o delta igual ao menor deles, o mínimo entre alfa e beta. O que significa isso? Pelo meu esboço aqui, eu estaria pegando um delta de forma aqui, ó. No meu caso, no meu desenho, o beta é igual a delta. O delta é igual a beta, né? O alfa é maior. Então, bom, isso aqui eu estaria restringindo, digamos aqui, ó. Pela objeção, estaria caindo aqui dentro. Tá? Que está dentro ainda do intervalo a menos epsilon a mais epsilon. Tá? Então, tomando delta igual a esse mínimo, então, se módulo de y menos b for menor que delta, tem-se. O que vai acontecer? Bom, primeiro, se isso aqui acontece, a gente tem que o y está entre b menos delta e b mais delta. Isso significa esse módulo menor que delta. Isso implica o quê? Bom, o b menos delta ele é maior ou igual que b menos alfa. Então eu vou ter b menos alfa menor ou igual que b menos delta, né? Porque o delta é menor ou igual que alfa. Isso aqui vai ser menor que y, vai ser menor que o b mais delta, mas novamente o delta é menor ou igual que beta, então b mais beta. Bom, mas a imagem, como eu tenho essa objeção aqui, né, desse intervalinho aqui, né, do intervalo
B menos alfa, B mais beta, os pontos que caem aqui dentro, por G, a imagem dele cai aqui dentro do A menos epsilon, A mais epsilon. Né? Ou melhor, né? E assim, o que vai acontecer? G de Y é maior que A menos epsilon, menor que A mais epsilon. Bom, mas quem é o A? O A é o G de B, né? Se F de A é igual a B, G de B é igual a A. O G é inverso da F. Seja G de Y está entre G de B menos epsilon e G de B mais epsilon. Pois, vamos colocar aqui. Isso aí significa que o módulo, né, é menor que epsilon. O módulo de G de Y menos G de B é menor do que epsilon. Tá? Então, pois, né? Primeira coisa, F de A igual a B, se somente se G de B igual a A. E outra coisa, a F do intervalo aqui, A menos epsilon, A mais epsilon, é igual a um intervalo B menos alfa, B mais. Então, bom, como vale isso, né? Então, se eu pego a G aqui, vale ao contrário, né? Que é a mesma coisa que G de B menos beta, B menos alfa, B mais beta, igual a menos epsilon, A mais epsilon. Então, por isso que eu posso justificar esse espaço, né? Ou seja, portanto, G é contínua em B. Então, bom, a gente tratou o caso onde A era ponto interior, tá? E se A for um dos extremos? Se A for um dos extremos, o argumento ele é bem semelhante. O que vai acontecer é que a gente não vai ter, digamos, se o A for o extremo inferior, aqui, a gente não teria esse B menos alfa. A gente já tem direto B e o delta é igual a B. Tá? Então, segundo caso, não vou escrever tudo, não, vou fazer um esboço ali. A gente teria a extremo inferior de I ou o A extremo superior de I. Bom, vou só dar ideia aqui, não vou escrever toda essa conta aqui não, tá? Bom, então vamos aqui, né, ó, esse 1 e esse 2 aqui. Então, por exemplo, se o A é extremo inferior de I, então, eu pego o A aqui, a mesma coisa, né, aí eu vou ter o A mais, dado o epsilon, eu vou ter o A mais epsilon. Vou tomar o epsilon de forma que esteja contido em I, né? O A mais epsilon pertence a I. Mesma coisa aqui, né? R. Bom, mesma coisa, a F ela é crescente, né? A gente está fazendo a hipótese dela ser crescente. Se ela fosse decrescente, só ia trocar aqui um com o outro, mas a imagem seria a mesma coisa, né? Intervalo. Então, bom, se o A é o extremo inferior de I, o B vai ser o extremo inferior de J. E aí, a F de A mais epsilon estaria aqui, né? E seria, eu vou até chamar de B mais delta, porque agora o delta pode ser igual a B. Então, se eu pegar os pontos, aqui só faltou, né? Se o Y pertence a J, né? Se Y pertence a J e isso aqui acontece, né? Ok, vale isso.
Tá? É porque, na verdade, do jeito que a gente tomou aqui, né, obrigatoriamente o y está em j. Né? O intervalo b menos alfa, b mais beta, ele está contido em j. Ali nem precisaria. Né? Então, o que vai acontecer? Os pontos aqui são mandados objetivamente aqui. Ó. Então, se eu tomar... Agora sim, eu preciso com mais cuidado. Né? Se eu tomar y em y em j, desculpa. Se eu pegar aqui, ó, o y pertencente a j e módulo de y menos b for menor que delta, né, obrigatoriamente, o que vai acontecer? O y ele é maior ou igual que b e menor do que b mais delta. Por quê? Ó, o b vai ser o extremo inferior do j. Tá? Bom, aí, mesma coisa, né? O g de y vai ser maior ou igual que a, menor do que a mais epsilon. E aí, bom, aqui vai implicar que a menos epsilon maior ou igual que g de y, menor escrito que g de y, menor do que a mais epsilon. E aí a gente já conclui que a g, aí o argumento é o mesmo aqui, tá? Por quê? Porque eu não vou ter ninguém, né, menor do que o a aqui. Né? O a é o extremo inferior. E para falar no extremo superior é da mesma forma, tá? Aí eu só consigo tomar limite por um lado, não consigo tomar limite pelos dois lados. Tá? Então o primeiro caso, que é o mais trabalhoso, que você tem que considerar o mínimo ali para o delta, mas esses dois aqui já sai o delta imediatamente. Tá? Então, vou colocar aqui de maneira análoga. Eu dei a ideia, né? Não escrevi nesse caso. Mostramos, ou mostra-se, né, que G é contínua em B, se B é um extremo de intervalo. Ok? Então, só para a gente finalizar essa parte de... então, aqui a gente finaliza a demonstração desse teorema. Ok? Então, bom, olha que importante. Esse teorema, ele é forte no seguinte sentido. Se você tiver uma aplicação bijetora contínua, a inversa dela é contínua. Tá? A gente viu que não vale qualquer caso, só se tiver em um intervalo. Tá? Então, bom, a gente já consegue concluir algumas coisas. A gente estava trabalhando com a raiz enésima, né? Vou colocar aqui como corolário desse teorema. Vou colocar aqui, né? Para tudo em natural, função f de definida no intervalo 0 infinito, 0 infinito, dada por f de x igual a raiz enésima de x é contínua. Isso aqui é imediato porque a gente mostrou que a imagem de intervalo é intervalo, né? Então a gente mostrou que essa função, a função, na verdade, f de x igual a x elevado a n, ela é uma abjeção em 0 infinito em 0 infinito. E a raiz enésima é a inversa dela. Né? Então a gente mostrou, na verdade, que ela era injetora e sobrejetora. Né? No fundo, quando a gente mostra que a imagem do intervalo 0 infinito é 0 infinito, que ela é sobrejetora.
ela também é injetora e a gente definiu essa aqui como sendo inversa, né? A gente chamou disso aqui da inversa dessa função x elevado a n. Bom, o monômio, né, x elevado a n, ele é contínuo. Então, a função contínua no intervalo, é uma bijeção contínua no intervalo, a inversa também é contínua. Então, imediatamente, essa função aqui ela é contínua sem a gente precisar fazer nada, só usando esse teorema. Tá? Então, não vou nem colocar. Tá? E, só para finalizar, essas funções que são contínuas e possuem inversa contínua, elas são chamadas de homeomorfismo. Tá? É diferente de álgebra. A álgebra é homomorfismo. Aqui é homeomorfismo. Então tem um I aí de diferença. Tá? Então, vou colocar aqui, seja xy contido em R e f de xy uma bijeção contínua com inversa contínua. Então, f é dita um homeomorfismo. Tá? Bom, para que importa esses homeomorfismos, né? Isso aqui, quando a gente estuda espaços topológicos, né, a gente fala que dois espaços são iguais se possuem um homeomorfismo entre eles. Tá? Lá, em contextos gerais de topologia, a gente não tem diferenciabilidade, né? A gente não tem aquela questão do limite, né? Não tem como a gente colocar bolas ali, aproximar do ponto. Tá? Mas a de continuidade a gente tem. Né? A gente vai definir um pouquinho mais para frente. Eu acho que aqui nem vai dar para a gente falar. Mas que é a caracterização de continuidade por abertos. Tá? E aí, dois conjuntos que têm essa mesma estrutura de abertos, através de homeomorfismos, eles são indistinguíveis do ponto de vista topológico. Tá? Então, bom, só para completar aqui, que a gente acabou de verificar, né? Se a gente tiver com uma bijeção contínua em um intervalo, você já tem de graça que é um homeomorfismo. Tá? Então, aqui pelo teorema 5, esse último que a gente acabou de provar, se a f é definida do intervalo I em J, né? A gente já sabe que J são intervalos, é uma bijeção contínua do intervalo I. Vou colocar no intervalo J, mas no intervalo I, né? Vou colocar entre parênteses, intervalo J, né? Porque a imagem de intervalo é intervalo. Então, F é um homeomorfismo. Então, muito importante isso, né? Quando a gente trabalha com intervalos, a gente tem propriedades muito boas, né? Sobre a continuidade da função, a gente consegue trabalhar e mostrar sobre a adjetividade, tá? E principalmente isso, né? Se a gente tiver com intervalo, então a gente garante, né, que se eu estou com uma bijeção contínua, a inversa também é contínua, ok?